Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus, eu sou o mestre Matheus aqui da Igreja Ministério Profético ID, do apóstolo Zé Carlos e da apóstola Ruth. E hoje eu estou vindo aqui para lançar o primeiro estudo bíblico com o tema Apenas fé é o suficiente? Esse tema eu mencionei ele no primeiro vídeo que eu lancei no canal, onde foi um vídeo de apresentação. E hoje eu quero trazer esse primeiro vídeo com esse estudo, com esse tema, e eu vou dividir esse tema em duas partes. Então hoje eu vou estar lançando a primeira parte do tema Apenas fé é o suficiente? A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E ela também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia também fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, com esses versículos a gente consegue entender que fé é algo fundamental para o crente. Aliás, nós somos chamados de crentes porque nós somos aqueles que creem, né? Então, fé ela é como se fosse o oxigênio do cristão. Ela é algo fundamental. Se a gente não tiver fé, é como se nós não existíssemos. A nossa vida com Deus não existe. Por quê? Porque fé é o primeiro passo. Fé é o primeiro degrau. Mas eu faço uma pergunta: será que apenas fé é o suficiente? Será que Deus deseja que nós tenhamos apenas atitudes de fé? Será que Deus deseja apenas que nós venhamos crer nele? Com base nisso, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus capítulo 10, 19 até o 22. A Bíblia fala que nós temos que ter confiança para entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Por quê? Porque o véu já está rasgado. Só que a Bíblia fala que nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé. Ou seja, nós precisamos nos achegar a Deus convictos, sabe? Que Ele é um Deus que está nos ouvindo, que Ele é um Deus que se relaciona. Nós precisamos nos chegar a Deus sem restícios de dúvida, sem incredulidade. Nós precisamos chegar a Deus com fé, em plena convicção de fé. Mas quando nos achegamos a Deus, será que Deus ele quer ver apenas fé em nossos corações? Será que Deus ele quer ver apenas fé em nossas vidas? Não. A Bíblia fala que quando nos aproximamos de Deus, que nós venhamos nos aproximar com um coração sincero e em plena convicção de fé. Então, com base nesse versículo, a gente consegue entender que o nosso relacionamento com Deus ele não pode ser apenas baseado em fé. A nossa vida com Deus ela não pode ser apenas baseada em fé. Fé é o primeiro passo. Fé é o fundamento, mas fé é o primeiro degrau. Precisa haver sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Precisa haver verdade no nosso relacionamento com Deus. Quando nos achegamos a Deus, Deus olha para o nosso coração e Ele quer ver em nossos corações, Ele quer ver um coração transparente, Ele quer ver um coração verdadeiro, Ele quer ver um coração sincero, ligado a uma fé genuína. Então, a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus não é apenas fé, é fé e verdade, porque Deus é um Deus de verdade. Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O Espírito que Deus derramou sobre a igreja é um Espírito de verdade. Então, em nosso caráter também precisa haver verdade. E quando eu falo sobre fé, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala de virtudes, de qualidades que nós precisamos acrescentar à nossa fé. E é sobre essas qualidades que eu quero falar, sabe, nesse vídeo, e dividir em dois temas, porque é algo que é fundamental, porque Deus deseja que nós venhamos crescer continuamente. Deus deseja que nós venhamos frutificar em sua presença.
Deus deseja que nós venhamos produzir em sua presença. E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, Pedro fala assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Esse tema foi algo assim que Deus ele despertou em meu coração, porque o desejo de Deus é que nós venhamos crescer continuamente, é que nós venhamos frutificar e produzir em sua presença. E Pedro fala, olha, nós precisamos acrescentar qualidades à nossa fé. Então, quando eu olho para a fé, fé é o primeiro passo, fé é o ponto de partida, fé, sabe, é o primeiro degrau numa escada que nós precisamos subir na nossa caminhada com Deus. O problema é que muitos crentes, eles têm fé, eles creem em Deus, eles entregam a sua vida a Jesus, mas eles param ali, muitas das vezes pararam no início, pararam na partida. Eles nem caminharam, nem chegaram ainda, nem chegaram no meio da caminhada ainda. Sabe por quê? Porque eles não acrescentaram qualidades à sua fé. E a primeira qualidade que Pedro fala que nós devemos acrescentar à nossa fé é a virtude. Ele fala, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E o que é virtude? Virtude é uma qualidade moral particular, é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. No hebraico significa, fala da disposição de um indivíduo de praticar o bem. Então, quando eu falo sobre virtude, é algo que está ligado à moralidade e, consequentemente, fala de caráter. Se a gente for pegar para ler e estudar a Bíblia, nós iremos ver que a Bíblia ela condena a imoralidade. Só que, muitas vezes, quando a gente ouve falar da palavra imoralidade, nós associamos ela apenas à imoralidade sexual. E imoralidade não é apenas na área sexual. Imoralidade, muitas vezes, ela fala de quando eu sou desonesto, quando eu sou mentiroso, quando eu devo e não pago, quando eu furo fila, sabe? Quando eu tomo atitudes desonestas, quando eu tomo atitudes, sabe, imorais, aquilo ali está indo contra, sabe, o caráter, está indo contra os princípios da palavra de Deus. Então Pedro fala, olha, a primeira coisa, acrescente virtude à sua fé. Então ele está falando, sabe, de moralidade, ele está falando de caráter. E quando eu falo de virtude, nós precisamos nos dedicar à prática das boas obras, sabe? Nós precisamos, como filhos de Deus, ser moralmente corretos. Nós precisamos, como filhos de Deus, preservar e querer na nossa vida o caráter de Cristo Jesus. Pois senão a nossa fé, ela se torna uma fé morta. Ela se torna uma fé que não influencia. Porque senão, muitas vezes, a nossa vida vai deixar de ser coerente com o nosso discurso, com a nossa pregação. Então, a primeira coisa que nós precisamos acrescentar à nossa fé é a virtude, sabe? É ser moralmente correto, é buscar o caráter de Cristo em nossa vida. E aí ele continua, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Conhecimento é algo vital para o crente, sabe? E quando eu falo de conhecimento, é principalmente o conhecimento de Deus e de sua palavra. A Bíblia fala que nós somos libertos por conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E ela também diz que o povo de Deus, ele sofre, ele é destruído por falta de conhecimento. Então, quando eu ignoro o conhecimento, sabe? Quando eu não busco o conhecimento, eu me torno muitas vezes uma pessoa escrava. Eu me torno muitas vezes uma pessoa ignorante. Então, nós precisamos acrescentar conhecimento à virtude, acrescentar
acrescentar conhecimento à nossa moralidade, acrescentar conhecimento ao nosso caráter. Nós precisamos acrescentar, sabe? Principalmente conhecimento de Deus e de Sua palavra, mas ao mesmo tempo também ampliar os nossos horizontes, sabe, de conhecimento daquilo que o mundo está falando, daquilo que está acontecendo no mundo, pois senão nós deixamos de ser cabeça e nos tornamos cauda. E muitas vezes, por faltar conhecimento, sabe, nós não conseguimos exercer o nosso chamado, nós não conseguimos exercer a nossa missão aqui na terra como igreja com excelência. Então acrescente conhecimento à virtude. E Pedro continue: além de acrescentar fé à virtude e conhecimento, acrescente conhecimento ao conhecimento, domínio próprio. E por que domínio próprio ao conhecimento? Porque o conhecimento, ele pode nos levar ao orgulho. Então nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, aprender a dominar a nós mesmos. Nós precisamos aprender a nos autogovernar, a ter equilíbrio. O Espírito que habita em nós é espírito de poder, amor e equilíbrio. Equilíbrio é um fruto do Espírito que o Espírito Santo ele produz em nós. Então nós, como filhos de Deus, precisamos buscar isso. Mas além disso, nós precisamos ter domínio próprio no nosso relacionamento com Deus também. Nós precisamos ter domínio próprio nos nossos relacionamentos, na nossa família, nos nossos relacionamentos sociais. Nós precisamos ter domínio próprio na nossa alma, nas nossas emoções. E muitas vezes o que mais falta na vida dos crentes de hoje é domínio próprio. São crentes que muitas vezes são desgovernados. São muitas vezes governados por sua carne, não conseguem controlar os seus impulsos carnais, são desgovernados em suas emoções, são desgovernados em seus sentimentos, são desequilibrados em seus relacionamentos e por isso muitas vezes eles acabam, sabe, sofrendo. Eles acabam muitas vezes sofrendo consequências. Por quê? Porque falta domínio próprio. Então, acrescente a sua fé, virtude, acrescente virtude, a sua virtude, o conhecimento, e acrescente domínio próprio ao conhecimento. E eu vou parar aqui nesse primeiro vídeo e o restante das qualidades eu vou trazer na segunda parte. E o que eu peço é que você se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe, sabe, para que a palavra de Deus possa alcançar outros corações, possa alcançar outras vidas e assim nós possamos crescer juntos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.